Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um fórum da Associação de Ténis do Porto, onde vamos falar sobre treinadores portugueses pelo mundo. Numa altura em que o Covid-19 continua a mudar as nossas vidas, tentamos todos encontrar formas de combater a obrigatoriedade do confinamento, sem, no entanto, deixar de pensar no tão esperado regresso a um normal que nunca mais o será. E temos que ter noção disso mesmo. Nada será normal a partir desta pandemia. No ténis continuamos a falar fora dos cortes, quando as saudades apertam cada vez mais. O cheiro das bolas, o barulho da bola a bater na raquete, as aulas, os torneios, tudo o que faz parte deste fantástico e único desporto. Este é um problema global, afeta tudo e todos. Tudo indica que terá começado na China, mas rapidamente se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Hoje vamos perceber isso mesmo, porque temos como convidados 3 treinadores portugueses que se encontram em continentes diferentes. Na Europa, José Oliveira Costa, em Londres, na Inglaterra, em Oxford, aliás, na América do Norte, em Miami, nos Estados Unidos, Frederico Gonçalves, e na Ásia, em Shenzhen, na China, César Souza. Muito boa tarde a todos, obrigado por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. Vou começar pelo que está quase a deitar-se, que é o César, que está na China, e onde dizem que foi quase onde começou isto tudo, ó César, é verdade? Foi aí que começou tudo? Certeza. Antes de mais, uma boa tarde para toda a gente, aqui já é boa noite. Queria mandar um grande abraço para a Associação de Ténis do Porto e muito obrigado. E queria dar um grande abraço ao pessoal do Ténis da Foz e ao pessoal do Centro de Treinos e a todos os amantes do ténis. E sim, Pedro, é verdade, sim senhor, começou aqui. Como? Ninguém sabe. Há muitas especulações à volta disso, mas uma certeza ninguém tem. Mas certeza começou aqui, pronto. E foram diferentes as adaptações de países para países. Aqui já basicamente estamos a voltar à normalidade, embora haja notícias que está a começar agora uma segunda onda, mas aqui para já está tudo a voltar ao normal. César, vamos começar, acho que é bom as pessoas perceberem que estamos com 3 fusos horários diferentes. O César, na China, já são 10h30 da noite, o Frederico em Miami são 5h30 da tarde, não, 10h30 da manhã, e eu e o José Oliveira Costa, Porto e Oxford, 3h30 da tarde. Portanto, por isso, e daí, este quarto fórum ser realizado às 3h30 da tarde, para que todos possamos estar uma hora mais ou menos igual, digamos assim, dentro daquilo que é o esperado. Vamos então agora pode ser até Miami, é de manhã. Frederico Gonçalves, bem-vindo também. Como é que está a ser vivida esta onda do Covid-19 aí nos Estados Unidos? Uma coisa é as notícias que nós temos conhecimento através da comunicação social, outra coisa é na primeira pessoa, como tu. Exatamente. Muito boa tarde, bom dia também para mim e boa noite para o César. Mais uma vez agradecer à Associação, acho uma excelente iniciativa e fico muito contente pelo que estão a fazer pelo ténis do Porto e toda a região de Portugal e pelo mundo, já que tentaram falar com estes treinadores de todo lado, e agradecer o convite, acho que é uma excelente iniciativa e obrigado a todos que estão a ver o fórum vivo e que vão ver mais tarde. Como o César falou, ténis da Foz, sempre um prazer, e a todos os amantes do ténis. Queria mencionar que é uma coisa bastante importante o que se está a passar, e acho que vai mudar a vida de várias pessoas e como vamos pensar, mas acho que também é uma boa maneira para refletir, não é? Aqui nos Estados Unidos é um país muito grande, óbvio, tem quase 300 milhões de pessoas, e eu estou na Flórida, que também é um país um estado bastante grande, e aqui a situação está a começar a ficar complicada. Acho que o pico será no final de abril, supostamente. Parece que estamos mais ou menos uma semana atrás de Portugal, se não me engano, mais ou menos, tirando coisa, mas tem sido bastante challenging para várias pessoas, porque começam a fechar tudo e as pessoas estão habituadas a estar muito na rua, gostam muito de fazer exercício, então ainda se vê muitas pessoas a correr, a andar de bicicleta, mas de resto está tudo fechado, como imagino que em Portugal, só está aberto supermercados, farmácias e pouco mais. Bombas de gasolina, e de resto acho que está tudo fechado, e alguns restaurantes para takeaway, exatamente.
José Oliveira, em Oxford, tivemos ontem uma boa notícia. O primeiro-ministro inglês saiu dos cuidados intensivos e até mesmo do hospital, e foi um enfermeiro português, pelo que ele disse, de Aveiro, que o ajudou também nesta fase complicada. Como é que tem sido vivido por ti esta pandemia em Oxford, na Inglaterra? Bem, antes de mais, boa tarde a todos que nos estão a ver, também a ti, Pedro, ao César e ao Frederico, e mais uma vez agradecer à Associação Ténis do Porto pelo convite e por esta magnífica iniciativa que já todos mencionaram. Aqui em Inglaterra, como já disse recentemente, nós estamos em lockdown há três semanas, foi fantástico receber aquela notícia ontem, saber que temos os portugueses fora de Portugal a ter um bom desempenho e a ser reconhecido. Igualmente o nosso país, pelas medidas que têm sido tomadas e pelos casos não ter sido tão grandes e tão alarmantes como em outros países. Por isso eu acho que foi bastante bom ter recebido essa notícia. Esperamos que as coisas melhorem deste lado também. Exatamente, é isso que nós certamente esperamos todos, para que a nossa vida possa voltar mais ou menos ao normal, porque nunca mais vai ser normal. César, aí em Shenzhen, quando tu sais de Portugal, quando é que foste para a China e com que intuito? Porquê é que saíste do teu país à procura certamente de melhores condições, como todos? Explica um bocadinho da tua ida para esse país. Ora bem, foi tudo um bocado, no início foi um bocado surpreso para mim também. Eu estava a jogar um torneio em Gondomar, um torneio de séniores, e pronto, tive um convite para vir para uma academia e aceitei. Supostamente iria ser vizinho do Freddy, era para ser para Miami, mas depois acabei por vir aqui parar à China e pronto, entretanto comecei a trabalhar numa academia, tivemos no circuito ITF e no Pro Tour. E no verão passado recebi uma proposta de trabalho para trabalhar para a dita Pavanke, que é uma das maiores empresas da China, e neste momento criamos uma escola internacional, uma liga internacional de ténis para as escolas internacionais. Estou à frente da equipa de ténis e da parte esportiva, e tem sido bastante positivo. Mas quando sais de Portugal foi com o intuito a proposta que te deram foi obviamente para procurar melhores condições do que tinhas aqui? Exatamente. Isso acho que é um pouco, não é relevante, foi a principal ida para aqui, foi o principal motivo foi monetário. No início foi monetário e tentar enverdar um bocado mais pela minha carreira tenística e foi mais esse o intuito. Alguma vez te passou pela cabeça, enquanto jogador, aqui em Portugal, um dia vou viver para a China e vou trabalhar lá? Não, isto foi tudo mesmo muito rápido. Eu recebi a proposta para vir para a China. Nunca imaginaria que ia viver para a China e recebi a proposta, por exemplo, numa quinta-feira, e na semana a seguir, na outra quinta-feira, já me estava a vir para a China, já estava a vir aqui para a China. E eu disse aos meus pais numa terça-feira, já tinha tudo tratado, os vistos foi tudo muito rápido, já tinha tudo tratado, disse aos meus pais na terça-feira que na quinta ia para a China. E eles ficaram surpresos e mas era um mas tenho a certeza, e eu tenho a certeza, já tinha tudo planeado, e pronto, apanhei o avião e vim para a China e pronto, correu bem. Muito bem. Frederico, a mesma pergunta, como é que foi a tua ida para os Estados Unidos? Foi da mesma forma, à procura de melhores condições de vida, ou foi também na parte académica, uma vez que estiveste a estudar aí nos Estados Unidos? Bem, basicamente foi uma junção dos dois. Eu queria seguir a jogar ténis a um bom nível. Cheguei a ser número 7 nacional de júniores e queria continuar a jogar, só que estudando na faculdade e jogar torneios profissionalmente era um bocado complicado na altura. Ainda tentei meio ano, mas depois vi a oportunidade de vir para os Estados Unidos com uma bolsa para estudar e para jogar ténis, e assim foi. Também houve um jogador que tinha vindo um ano anterior, o Peter Rodrigues, não sei se recordam, que tinha sido campeão nacional, um excelente jogador, e ele foi estudar para Duke University, e quando eu vi que ele tinha ido para lá, ficou um bocadinho na cabeça. Nunca tinha vindo aos Estados Unidos,
Então, com 18 anos, lembro perfeitamente do primeiro dia que saí, dia de 3 de janeiro, porque comecei a temporada um bocadinho, porque acabamos o curso em Portugal, o secundário acabei em junho e normalmente a faculdade nos Estados Unidos começa em agosto, então não deu tempo para fazer tudo. Então vim em janeiro com uma bolsa, saí dia 3 de janeiro, dia 5 de janeiro estava nos Estados Unidos já a jogar torneios, by the way, a representar a faculdade. Então foi essa, portanto, foi a forma como tu entraste aí nos Estados Unidos e certamente agora, depois de teres terminado o teu curso, à procura de melhores condições, com certeza. Exato. Então, a minha ideia principal foi vir para estudar e para jogar ténis, então consegui continuar a jogar a um bom nível, evoluir e estudar ao mesmo tempo. E quando acabei o curso, o meu treinador convidou-me para ser o treinador adjunto da equipa e correu muito bem. Fomos na nossa conferência, não perdemos nenhum jogo e depois acabamos por ganhar o torneio com a equipa feminina e com a equipa masculina perdemos na final, mas foi a primeira vez que a equipa feminina foi ao NCAA, ao torneio nacional de todas as edições, era a Divisão 1, a minha equipa, e pronto, adorei. Eu estudei International Business, não pensei que ia ser treinador de ténis, apesar de ter sempre uma paixão pelo ténis, mas uma coisa levou a outra e aqui estou. Depois estive na Boletieri e agora estou em Miami já há 10 anos e bastante feliz. Sempre com saudades de Portugal, mas feliz. Claro. Muito bem. José, a mesma questão. Tu dizias há pouco que começaste nisto do ténis como treinador, mas estiveste antes de ir para a Inglaterra em Angola. Sim, é verdade. Isto começou, eu sempre joguei ténis desde pequeno, não é? Sempre em Faf, como já algumas pessoas me conhecem. Entretanto, comecei a ajudar o clube em Faf. Depois fui convidado também a ajudar em Cabeceiras e ajudei também noutros clubes em que eu estava na Universidade do Porto. Entretanto, na área da educação física, que é a minha formação base, as coisas não estavam assim muito fáceis e eu via que estava difícil enverdar pela área da educação física. A área do ténis sempre me fascinou, era algo que eu queria mesmo seguir, mas novamente temos um obstáculo do facto das instalações desportivas não serem as ideais. Em Faf nós não tínhamos campos cobertos, tínhamos um ténis bastante sazonal. Em Cabeceiras a mesma coisa, ainda que com muito esforço das pessoas lá, tentar arranjar um polo desportivo para conseguirmos lecionar durante todo o ano. São muitos esforços, mas na realidade nós não conseguíamos viver e conseguir desenvolver um projeto contínuo, anual, nessas condições. Entretanto, eu prossegui os estudos na área da gestão, ao mesmo tempo que geria o clube em Faf, estudei gestão no Estado do Minho, e entretanto, paralelamente ao clube, trabalhava numa empresa em Portugal, e essa empresa, no departamento financeiro dessa empresa, eles convidaram-me a ir para Angola. Eu fui trabalhar para Angola durante um período de tempo, e depois de um ano pediram-me para fazer mais algumas formações, e essas formações passavam por vir até a Inglaterra e fazer algumas formações aqui. Foi aí que deu a transição completamente para o ténis. Eu já estava a pensar em voltar a Portugal, quando estava em Angola, estava a pensar em voltar a Portugal, iniciar o projeto lá e conseguir alguns apoios para ter alguma infraestrutura coberta. Entretanto, chego aqui à Inglaterra. Conheço o diretor da Premier Tennis, estava no campo a jogar, ele convidou-me, quis ter uma conversa comigo, porque é que não nos ajudas aqui, temos uns projetos aqui a iniciar, a empresa está a crescer, precisamos de uma ajuda aqui nos parques, e eu disse, por que não? Entretanto, eu estava aqui a fazer umas formações, comecei com algumas aulas, isto foi há 5 anos atrás, e então desde então o projeto não parou de crescer. Temos um projeto já bastante grande, aqui em Oxford, mas também noutras regiões aqui de Oxford. E pronto, atualmente estou à frente de uma escola aqui em Oxford, que é uma escola privada, uma boarding school, que temos 22 campos de ténis nessa escola, estou à frente do programa dessa escola, e também dos parques em Oxford. Temos parques públicos que a nossa empresa gera, temos um programa anual, e eu também faço parte da coordenação desses mesmos parques públicos, e também alguns clubes de ténis que a nossa empresa depois comprou e onde desenvolvemos também, fazemos a canalização dos melhores atletas para os clubes para depois impulsionarmos para a parte competitiva. Muito bem. Então, tenho estado aqui. O português é considerado um ser que se adapta a qualquer situação e a provas que têm vocês os três, e desde já os meus parabéns pelo vosso espírito de portugueses, nem vale catalogar de outra maneira, espírito português. César, o que é que tu sentes mais saudades do teu país? Sinceramente, de uma boa francesinha, sabe? É mais aquela francesinha
é normalmente o que sinto mais falta. Mas claro, os amigos, a família, mas hoje em dia, como a internet facilita o contacto, pronto, e vou várias vezes a Portugal durante o ano e pronto, mas é mais a família, os amigos e sem tirar o mérito à francesinha, claro. Frederico, a mesma pergunta. Sentes saudades de quê exatamente do teu país, da tua cidade? Várias coisas. Acho que Portugal tem um clima incrível, mas sem dúvida que sinto muita falta da minha família, falta dos meus amigos e obviamente acho que a gastronomia é inacreditável e temos sorte que aqui em Miami temos 3 restaurantes portugueses que são bastante bons, mas não há nada como ir a Matosinhos e um peixinho grelhado, isso não há dúvida. José, a mesma questão. Tu aí em Londres tens o Nando's, não é? Que é aquela loja do frango assado, mas tens saudades de quê exatamente aí em Inglaterra? Primeira coisa é o sol. Acho que é claro que a família, não é? Mas aquilo que nós não temos aqui, o sol, a comida, claro, aquilo que os colegas já referiram também. E o frio é algo que no inverno custa um bocadinho. Os ingleses gostam de jogar quando está frio, quando está chuva, quando está a nevar, eles não interessa nada, está sempre bom tempo. E eles dizem a mim, se nós não jogamos enquanto está com um bocadinho de chuva, nós nunca jogamos. Então nós jogamos de qualquer maneira. Um bocadinho de falta do bom tempo, acho que é a coisa que sinto assim um bocadinho mais falta. E claro, as pessoas em Portugal que são muito mais, temos uma vida social completamente diferente da dos ingleses. Quando foi o último europeu de futebol, onde é que vocês estavam? Estavam nos países onde estão agora? Sim. Como é que foi vivido, César, aí na China, aquele gol do Éder? Foi muito emotivo. Ora bem, eu tinha acabado de conhecer a minha mulher e nessa altura tivemos a ver os Jogos de Portugal sempre juntos e aqui eram 5:30 da manhã, eu estava a ver o jogo e aquele golo foi uma explosão de alegria. Eu não sei se houve algum vizinho que continuou a dormir ou não, mas foi muito emotivo mesmo. Frederico, e tu? Viste o jogo onde? Em Miami ou aqui em Portugal? Estava em Miami e felizmente estava com vários amigos portugueses que também são amantes do ténis, o António Moura, o Israel Monteiro, António Van Griechen, na altura também estava cá o Tom Miguel, que também jogou no ténis da Foz, o Bernardo, que é de Lisboa, mas estávamos bastantes portugueses, felizmente, em casa do Torrui e em Miami Beach, e acho que foi o gol que celebrei mais na minha vida. Foi uma emoção. Por acaso estava bastante confiante que íamos ganhar. Se fosse contra a Alemanha, não estava tão confiante, para ser sincero, mas contra a França tinha um bom feeling. Não esperava que o Éder fosse o autor do gol, mas fiquei muito feliz com esse gol e festejamos como nunca. Foi inacreditável. Foi um momento de euforia e de alegria que não parou. Foi. José, e aí no berço do futebol, como é que viveste a vitória de Portugal? Nós assistimos todos juntos num pub. É engraçado porque há uma rivalidade muito grande já antiga entre Inglaterra e França. Então praticamente todos os ingleses apoiavam Portugal. Então foi um espírito engraçado de viver. Sim, foi incrível. Vocês estando fora dos vossos países de origem, trabalhando, procurando o melhor, sendo imigrantes, sentem com mais vontade, com mais força, intensidade, tudo aquilo que se passa no vosso país, César? Sinto, eu acho que sinto um bocadinho menos. Porque assim, eu vou acompanhando as notícias, mas não estando presente no país, se calhar passa-me um bocadinho ao lado o que realmente se está a passar em Portugal. Tento estar sempre informado, mas não estando diariamente. Eu vejo notícias agora diariamente na SIC Notícias, mas também tento estar um pouco desligado, porque tudo que é notícias hoje em dia é só acerca do coronavírus. Sim, temos de ter informação, mas acho que os jornais estão a exagerar e o pânico está a ser maior ainda devido às notícias, algumas falsas notícias, mas eu acho que me passa um bocadinho ao lado, no geral, porque como estou fora não sinto tanto o que se passa em Portugal. E tu, Frederico?
E, um bocadinho que o César disse também, eu também gosto de manter informado, mas também não gosto demasiado porque sinto que hoje em dia o mídia não passa a melhor imagem. Eu acho que há excelentes jornalistas, mas ao mesmo tempo penso que transmitem uma ideia um bocado negativa, tentam prevenir as pessoas, mas é um bocadinho too much, no meu entender. Mas tento estar conectado e acho que, por exemplo, neste caso foi bom estar conectado com Portugal, como estávamos um bocadinho atrás, os meus pais preveniram bastante para tentar não sair de casa antes de começarem a alarmar um bocadinho aqui nos Estados Unidos. Eu sei que Nova Iorque Nova Iorque e Califórnia são casos um bocadinho exceção, que já está bastante cedo, começaram os casos da Covid, mas em Miami não tanto, mas como já estava a viver muito amigos de Itália, de Espanha e obviamente de Portugal, senti essa conexão e preveni-me um bocadinho mais e tentei avisar os meus amigos também daqui, de qualquer nação, e disse que isto ia ser uma coisa séria, que tínhamos que ter bastante cuidado e lavar as mãos sempre. José, a mesma pergunta. Ora bem, aqui em Inglaterra, Oxford é uma cidade bastante cosmopolita. Temos a nossa equipa de treinadores, somos mais de 35 treinadores nesta empresa em trabalho efetivo e são todos muitos de nacionalidades diferentes. Acontece que toda a gente estava a receber informações do que estava a passar nos diferentes países, em Espanha, Itália, em Portugal, e todos estes treinadores viviam as realidades das famílias, como eu estava a receber em Portugal, o meu colega de Espanha, outro colega de Itália. Isso fez que todos os treinadores começassem a desenvolver um sentimento de preocupação e entre aspas, começar a tomar algumas medidas muito antes do governo e da própria LTA informar e lançar as guidelines para o nosso comportamento. Então isso aconteceu que obrigou-nos a criar medidas muito antes da LTA anunciar. Reduzir o número das aulas de grupo, enviar e-mails diretamente para os pais com os miúdos que tenham febre ou que já apresentassem alguns sintomas para não os enviar. Ou seja, nós começamos a criar algumas medidas muito antes da LTA e do governo antecipar isso. Isto porque a cidade é muito cosmopolita, muita gente de muito diferentes países e as pessoas estavam mais, acho eu, um bocadinho mais conscientes do problema. Ainda que na generalidade dos ingleses a coisa não foi conduzida da melhor forma. Muito bem. Vamos aqui ao nosso fórum, as pessoas que estão a acompanhar esta quarta edição, cumprimentar o Fábio Natália Santos, o Miguel Vieira Neves, o Nuno Moreira, diz grande César Sousa, o Eduardo Azevedo Couto, o Rita Lima também, grande César, Nuno Quintas, grande César, o Paulo Machado, mais uma vez com a iniciativa da Associação de Ténis do Porto, cumprimento a todo o painel, especial forte abraço ao meu amigo, grande amigo José Oliveira, muitas saudades, grande profissional, grande ser humano, cabeceira de Ténis Atlântico, o Pedro Castro também, a Aurora Ferreira, penso que é a mãe do César, aqui presente também a assistir este fórum, Carlos Lima Ramires Lopes, boa tarde pessoal, boas César, grande abraço, cumprimentos ao fórum, o Pedro Cordeiro, que foi selecionador nacional e penso que dispensa apresentações, um abraço também ao Pedro, Tatiana Hieroquina, penso que será também para o César, Pedro Lemos Costa, Marcos Souza, António Moreira, o presidente do Nuno Álvares, Aurora Ferreira, Ricardo Soares, Jorge Teixeira, e aqui o Ramiro, ele a dizer bons tempos aí contigo em Shenzhen, ao César, pena foi não teres ido comigo depois para Pequim. Grande trabalho, magnífico trabalho efetuado. Alexandre Cardoso, um abraço ao Alexandre Cardoso que está na Maia, também ele um ex-jogador, um abraço ao César, a Cláudia Ferreira, o Hugo Cunha, o João Pereira, o Nuno Moreira, Ângela Cardoso, um beijinho para a GG de Guimarães, Ricardo Soares, que tem aqui uma pergunta. Era interessante perguntar quais as medidas que cada uma das academias, clubes, destes treinadores, puseram em prática neste momento. Vamos então fazer esta pausa e fazer esta pergunta. César. Pode repetir a pergunta que eu falhou um bocado aqui o áudio. O Ricardo Soares pergunta quais as medidas que cada uma das academias, clubes destes treinadores puseram em prática neste momento de pandemia. Ora bem, nós aqui como aqui foi o início, não é? E nós estamos eu estou em casa cerca de 2 meses e meio, mais ou menos, quase 3 meses. E a escola fechou por completo. Tivemos os 15 dias do Ano Novo Chinês
férias, e depois começamos a trabalhar online a partir da primeira semana de fevereiro. Ora bem, o que eu faço mais, eu estou mais focado no físico, porque o físico, na minha opinião, é um aspecto principal nesta modalidade, é o físico. E um bocadinho na técnica, mas mais no físico, ou seja, o que eu faço, os meus atletas, eu dou-lhes uma tarefa, o físico para fazerem, e eles têm que me comprovar, mandam um vídeo para mim, eu analiso, e alguns deles pequenos aspectos técnicos, mas não quero mudar muito, porque não estando no corte é sempre um pouco, pode ser um pouco perigoso mudar alguma coisa, mas estamos mais focados no físico, eu dou aulas online todos os dias, estamos mais focados no físico. Eu acho que isso é um bom princípio, até porque dizem que para combater o vírus devemos estar em forma, e é uma boa iniciativa para espairecer um bocado, desligar um pouco desta monotonia e ficar em forma, claro. Muito bem. Frederico, o que é que fizeram aí em Miami? E tu que trabalhas em projetos, penso eu, teus, o que é que fizeste com os teus alunos? Também várias coisas que o César mencionou, mas a parte do físico, que sem dúvida que é essencial e é uma boa oportunidade para trabalhar nessa área, mas também tenho trabalhado na área de nutrição. Eu também acabei um curso de nutrição agora em janeiro, que fiz online, do Institute of Integrative Nutrition, de Nova York. Então tenho implementado bastante isso, sempre uma receita do dia, de cada refeição, para os jogadores fazerem, e também muita meditação e uma parte de yoga e fitness. Tenho feito bastante isso e tenho sentido bastante sucesso, e acho que é bom para as pessoas refletirem, como tinha dito antes, não só do seu jogo, mas também como é que eles estão a reagir na vida, tanto para bom como para mau. Então estamos a fazer bastantes análises dentro do corte e fora do corte, e ver quais são os próximos passos a tomar quando voltarmos ao corte. Só uma parte, nesse curso de nutrição, e entra nessa tua dieta as tripas à moda do Porto, ou não faz parte do... Está um bocadinho atrás. Podia ajudar. Podia ajudar. Mas é importante, para ser sincero, falam no curso também que é muito importante seguir as origens de cada país. Então, as tripas, apesar de não ser, digamos, o prato mais saudável, faz lembrar a nossa cultura, não é? Então, ao mesmo tempo, isso também satisfaz a nível psicológico, por isso é uma boa questão. Deve não ter de fazer um curso, porque na China come-se muito animais que nós aqui não comemos, são de companhia, como os cães, etc., porque senão devia de ser complicado. Não é, César? Aí come-se um bocado tudo. Assim, aqui eu vou falar um bocadinho sobre isso. Eles aqui, eu uma vez estava a viajar de Pequim para Shenzhen e vi um meme numa revista inglesa, que eles tinham aqui na China, do que andam no ar só não comem aviões, do que andam no chão os carros e no mar os submarinos. E eu fiquei assim um bocado chocado, foi no meu primeiro ano. Fiquei assim um bocado chocado. É assim, eles comem de tudo, mas aqui em Shenzhen, como é uma cidade mais evoluída, nas principais cidades, eles têm uma alimentação mais europeia ou western, assim dizendo, e pronto, acaba-se por não sentir essa diferença dos insetos e desses animais mais exóticos. Tento ficar à parte, porque não me agrada muito. Eu tenho cães e gatos e a ideia não me agrada. Não passou pela cabeça, ainda bem. Nunca. Tenho amigos meus que, assim, nós dizemos aqui na China, nós dizemos aqui na China, eu acho que não comi. Eu acho que não comi. Agora... Isso é verdade. Mesmo cá em Portugal, eu acho que há muitas vezes que é melhor dizermos que eu acho que não comi, mas nem queremos saber. José Oliveira, aí em Oxford, que medidas é que foram implementadas na vossa rede de clubes quando desta pandemia? As primeiras medidas que foram tomadas, ainda antes da LTA, foram nomeadamente a implementação do gel desinfetante,
reduzir o número de alunos por corte. E isso foi uma decisão um bocadinho complicada, porque restringir o número de alunos e o número de cortes, ter que distribuir as horas, isso foi um bocadinho complicado, mas também foi só durante uma semana e meia, porque entretanto a LTA e o governo decidiram fechar tudo. Essas foram as principais medidas que tomaram, e a partir do momento que foi feito o lockdown, nós temos tido algumas reuniões com os outros diretores e com os outros clubes para criar uma bateria de exercícios para os nossos atletas, para os diferentes grupos, e também para ajudar os pais a fazer alguns exercícios com os miúdos em casa. A própria LTA já disponibilizou alguns exercícios na página, em que os pais podem consultar, e nós, obviamente, o nosso contacto está disponível para eles, para nos contactarem com alguma dúvida, e nós ajudamos os atletas que nós seguimos, que eu sigo individualmente, tenho um acompanhamento mais personalizado com eles, em que mantenho contacto com eles praticamente diário, e ajudo também na indicação de alguns exercícios da parte física, e basicamente o físico, como já falaram os colegas, porque pouco mais pode ser feito, não conseguimos sair, as pessoas estão fechadas em casa, em apartamentos, e o espaço não é assim muito grande, mas é mais ou menos a mesma realidade. Uma das perguntas que eu gostava que vocês respondessem, para quem nos está a ver e a ouvir, é: como é um dia normal vosso aí nos países onde estão? César, o teu dia começa a que horas e termina a que horas? O que é que tu fazes durante essa jornada? Bem, eu neste momento estou com... Estou lá no dia normal, não no Covid. Isso é normal, sim. Ora bem, eu tenho que estar na academia todos os dias às 7h50, porque nós temos que marcar a entrada às 7h50. Tenho treinos de manhã, tenho 2 treinos de manhã, e depois basicamente estou livre o dia todo. Depois ocupo o meu dia, ocupo a minha tarde a dar aulas particulares, e por vezes, quando tenho algum atleta que quer algum conselho, vou dar uns conselhos ao atleta, falo com os pais, mas basicamente eu trabalho na academia cerca de 2 horas por dia, e depois o resto estou ocupado com as minhas aulas particulares, e tento fazer um bocado de desporto. Também depois do ténis nós vamos jogar, temos aqui um grupo de estrangeiros, e para tirar um pouco o ténis da cabeça, às vezes, assim dizer, vamos jogar futebol, vamos jogar rugby, e pronto, fazemos outras atividades. Temos aqui a praia ao lado também, e faço um pouco de tudo, assim dizer, porque é uma zona tranquila, e se algum dia alguém estiver interessado em vir aqui, mande uma mensagem e terei todo o gosto em recebê-los. Muito bem. Frederico, e aí em Miami? Felizmente com muito sol, que é importante, mas costumo começar aulas 7h30 da manhã, normalmente, até ao final da manhã, depende com grupos ou de aulas privadas. E mesmo quando estava a dirigir o clube em Crandon Park, era mais ou menos o mesmo cenário. O clube estava aberto às 8 da manhã, às 10 da noite, e agora normalmente também costumo começar entre as 7h30 e 8, até ao final da manhã. Depois costumo voltar a casa na altura que estava a tirar o curso, era para estudar um bocado, e aí também é um bocado de tempo de refletir, organizar o resto da semana, e volto no início da tarde com as camadas mais jovens, entre as 3 da tarde, e costumo trabalhar até umas 7, 8 da noite, com grupos e aulas privadas, e também, para me divertir um bocado, jogo uma vez por semana futebol, de 6 contra 6, faço yoga 1 ou 2 vezes por semana, e também comecei agora a tocar a guitarra para o meu lado criativo. Sem grande sucesso ainda, mas vamos acreditar. Sabe, daqui a uns tempos não estamos a falar longo prazo. Por ser treinador de ténis, mas por ser um cantor e um... Quem sabe. José, é a mesma coisa. Qual é o dia normal do José em Oxford? E que os dias é mais ou menos o mesmo horário, começamos às 7 da manhã, mais ou menos, com as aulas privadas. Há muita gente aqui que gosta de jogar ténis bem cedo, às 7, 8 da manhã, mesmo com o frio. Às vezes estão 2 graus, 1 grau, e as pessoas querem jogar ténis. Temos aulas privadas de manhã, normalmente entre as 7 e as 9. A partir das 9, os parques, nós desenvolvemos um programa juntamente com o Council, que é a Câmara de Oxford, onde nós temos aulas de grupos. Essas aulas normalmente são de 3 horas, vão das 9 ao meio-dia,
Eu dou algumas aulas durante a semana nesse horário, tenho outros colegas a dar, onde eu também faço alguma supervisão quando introduzimos novos treinadores. Depois já há o período, normalmente aquele período mais, período da hora de almoço, em que normalmente venho a casa, é um período para relaxar um bocadinho, para olhar para o planeamento, aquilo que temos feito, e a partir das mais ou menos 2, 3 da tarde, vou para a Dragon School, que é uma escola privada aqui em Oxford, onde nós temos 6 treinadores a trabalhar ao mesmo tempo, desde as 3 da tarde até às 6 da tarde, é um chamado After School Club. Eu faço a coordenação desse clube também aí, e temos aproximadamente 150 alunos nesse programa. Depois da escola, seguimos com aulas de grupo ou acompanhamento dos meus atletas. E aí, dependendo dos dias, não é? Se os meus atletas, eu tenho sempre 1 a 2 horas sempre reservada para eles, e o restante são aulas particulares ou de grupo. Vai variando. O Paulo Machado, de Cabeceira, pergunta, agora e após a vossa experiência, qual é a opinião sobre a forma do ensino do ténis em Portugal e o que mudariam? Eu posso falar, Sara? Eu tive sempre uma excelente experiência em Portugal. Em termos de professores, tive sempre muita sorte. Comecei com o João Guedes, desde pequenino, dos 5 aos 10 anos, assim, mais recreativo. Depois passei para o Sport Clube de Ténis do Porto, com o professor Francisco Coelho, que para a iniciação, possivelmente um dos melhores do país, no meu ver. Depois tive a sorte de passar para o Ténis da Foz também, com o José Vilela, que foi na altura era selecionador da Davis Cup. Evolui bastante, aprendi muito, sem dúvida, também excelente treinador. Também tive a oportunidade de trabalhar um bocadinho com o Nuno Marques, ainda mais no início da carreira, ainda era jogador, mas também foi um treinador que me ajudou imenso a evoluir, a ver o jogo de outra perspectiva. Então eu acho que a formação e o nível de treinadores acho que é bastante forte. Aliás, eu já tive, como expliquei antes, estive na Bollettieri e até fiquei um bocado desiludido do nível de treinadores que estavam. Agora, é complicado transmitir isso pelo mundo fora, porque somos um país de 11 milhões, não é? Não somos um país enorme, mas acho que o João Sousa tem feito um trabalho excelente, o Pedro Sousa, Gastão Elias, Frederico Gil e muitos outros jogadores, mas acho que se mudava alguma coisa era os treinadores serem um bocadinho melhor, serem pagos melhor, não é? Remunerados, sem dúvida. César, e aí, qual é a tua ideia em relação ao ensino do ténis em Portugal e se mudarias alguma coisa? Ora bem, eu também vou um bocadinho com a ideia do Federico. Eu comecei em Gondomar, os meus primeiros passos foram em Gondomar com o Carlos Lopes e com o Henrique Assis. Depois fui para o ténis da Foz com 11 anos e o José Vilela ajudou-me a evoluir o meu treino. Entretanto, fui para o centro de alto rendimento, estive com o João Maio, o Vítor Ferreira e o Nuno Marques. E, entretanto, fechou o centro, eu voltei para o ténis da Foz. Depois, entretanto, desmazelei-me um bocadinho e aí que está as minhas palavras. Eu acho que Portugal tem tudo para ter grandes jogadores. Por exemplo, na minha opinião e no meu caso, eu desmazelei-me um bocadinho na pior altura, por assim dizer. Eu devia dar continuidade como jogador e por vezes acontece isso. Temos grandes jogadores nas camadas jovens e entram na idade da adolescência e perdem um bocadinho o foco. Eu acho que eles deviam continuar focados, porque esse é o principal passo para serem profissionais. Passar de júniores para séniores é o principal passo. E por vezes nós somos jovens, somos adolescentes e pensamos que já dei o que tinha a dar. E ainda não demos nada, ainda está tudo para vir. O que foi na formação, foi na formação, muito bem. Fui campeão regional, fui campeão nacional por equipas umas 5 vezes. Fiquei em segundo em pares, foi bom, mas eu se tivesse dado continuidade com um foco como é que eu tinha estado até à altura, se eu tivesse dado continuidade, se calhar era mais positivo. Pronto, continuei como treinador,
mas eu acho que as minhas palavras vão mais para os jogadores, quando passam a idade da adolescência, têm que continuar com o foco principal, que é serem profissionais, porque aí vai estar a decisão para a vida deles. Eu acho que tem que ser o foco principal, é serem profissionais, dar tudo por tudo. Muito bem. José, a mesma questão. Pensas que os treinadores portugueses, a maneira como se ensina ténis em Portugal é a maneira correta, na tua opinião, ou mudarias alguma coisa? Na minha opinião, acho que a questão do treino depende um bocadinho também de cada treinador em si. Claro que eu acho que, em geral, os treinadores portugueses e as pessoas em Portugal são as pessoas trabalhadoras e que gostam de se esforçar e saber cada vez mais, porque isto de ser treinador não é só ter a habilidade de pegar na raquete, mas também ter uma busca constante de conhecimento e ver o que é que se faz de bem nos outros clubes, o que é que eles fazem para conseguirem ter resultados, e eu acho que isso é que faz de nós cada vez um melhor treinador, e ver como é que eles fazem ali, como é que eles conseguem ter aqueles resultados, o que é que eles ensinam, o que é que eles trabalham, e nós temos também uma capacidade crítica de perceber se aquilo faz sentido, se tem algum sentido e se é possível aplicar na nossa realidade. Eu acho que o que se tem feito em Portugal tem sido bastante bom. Eu acho que ainda se pode fazer muito mais e acho que tem que ser essa a perspectiva. Eu posso falar de que aquilo que aprendi em Portugal durante a minha formação enquanto estava no Clube de Ténis de Faro foi bastante bom. Claro que também em Lousada, com o professor Rui Silva, que me transmitiu bastantes conhecimentos e que me permitiu ter uma visão ainda mais ampla sobre a modalidade, também foi excelente, e isso vê-se quando eu chego à Inglaterra e falo com outros treinadores. E, de facto, há aqui coisas que fazem sentido e que eles, de facto, reconhecem. E eu acho que Portugal, de facto, tem uma boa qualidade nos treinadores. E vê-se também pelo número da população que nós temos em Portugal e o número de jogadores que já temos no top mundial. Comparativamente com a Inglaterra, que olhamos para a Inglaterra, uma das federações mais ricas, e não temos assim tantos jogadores quanto isso para a quantidade de dinheiro disponível aqui neste país. Por isso, eu acho que desde aqui já podemos dizer que alguma coisa de bem é feito em Portugal. No entanto, claro que o facto de estar em Inglaterra permitiu-me contactar com outro tipo de treinadores, com pessoas que vivem noutras realidades. Eu tive a possibilidade de ir também à Sanchez Casal na Flórida, onde também conheci o Francisco no Crandon Park em Miami, e esse intercâmbio de culturas e diferentes formas de treinar faz-nos nós cada vez mais melhores treinadores, porque juntamos o que é feito em Espanha, juntamos o que é feito, se calhar, também nos Estados Unidos, outras ideias que vêm do leste da Europa. Nós temos vários colegas a trabalhar connosco que trabalham muito o ténis feminino ali na zona leste da Europa, da Roménia, da Ucrânia, e isso ajuda-nos também a ter uma visão diferente, olhar para a modalidade, da forma como eles trabalham. Por isso eu acho que depende muito de como nós vamos procurar a informação. Acho que Portugal agora tem mais formação, temos pessoas da Federação que já estão em bons postos, como é o caso do Vítor Cabral, na casa da ITF, temos muita gente já em bons cargos na parte do ténis internacional. Isso faz com que o ténis em Portugal também vá desenvolvendo mais, e os treinadores vão ganhar mais com isso. Por isso eu acho que pode haver algumas diferenças, mas acho que acima de tudo tem a ver com como os treinadores encaram esta profissão, se de facto procuram saber mais, procuram ver o que é que se faz nos outros países e se tentam educar cada vez mais, porque se ficarmos parados e não procurarmos mais informação, o nosso trabalho também estagna, não conseguimos evoluir. É verdade. Uma pergunta, há pouco o Frederico falou na parte da remuneração, e certamente que vocês e milhares de portugueses saíram de Portugal à procura de melhores condições, como já falamos há pouco. O Fábio Natália Santos faz uma pergunta: financeiramente, valeu a pena deixar Portugal? Pretendem voltar? César? Sem dúvida que compensa, claro. Estou a 15 mil quilómetros de casa, quase, cerca. E claro que compensa. Gostaria de voltar a Portugal o mais rápido possível, mas enquanto... Assim, nós como treinadores no estrangeiro, a nossa remuneração chega a um nível que custa um bocado depois voltar a Portugal, porque a nível financeiramente estamos habituados a outra qualidade de vida. E claro que temos sempre as barreiras da família, dos amigos, da gastronomia, mas eu acho que estando bem financeiramente e numa zona confortável, compensa. Claro que gostaria muito de voltar a Portugal, e vou voltar seguramente,
Agora, quando, não faço a mínima ideia, mas pronto. Frederico, a mesma pergunta. Falavas há pouco da parte remuneratória. Valeu a pena financeiramente o esforço e está a valer a pena financeiramente o esforço de estar fora do teu país? Pretendes também regressar um dia? Financeiramente, sem dúvida que vale a pena. A minha ideia, como falei ao início, foi mais vir estudar e jogar a um bom nível. Não pensei que ia ficar nos Estados Unidos, mas depois surgiram oportunidades e tem corrido bastante bem, felizmente. Também estava sempre com vistos de trabalho e agora, felizmente, o ano passado consegui o meu green card. Então, a partir de agora, vou ter essa flexibilidade que posso estar mais em Portugal. Não sei se me vou mudar tão brevemente, mas a longo prazo acho que sem dúvida gostaria de viver em Portugal e criar lá a família. Muito bem. José, mesma pergunta. Apesar de agora estás a pensar em tentar arranjar uma cunha para conseguir uma residência permanente ou um visto permanente aí em Inglaterra, a não ser que ontem aquela situação do Boris Johnson com o português a conseguir ajudar a salvá-lo possa permitir que mais portugueses tenham garantia de visto por mais tempo. Mas agora, falando a sério, financeiramente vale a pena esta experiência? Pretendes voltar também a Portugal a curto prazo ou mais a médio e longo prazo? Claro que financeiramente vale a pena, senão não estaria aqui, já vão quase 5 anos. Inicialmente era uma coisa que iria ser temporária, mas o projeto começou a ficar mais sério, começamos a ter cada vez mais e mais trabalho e atualmente continuamos a recrutar. Por isso, financeiramente é de facto uma experiência que compensa. Não sei se há planos para voltar já, porque, como disse, estou envolvido aqui em vários projetos e são bastante aliciantes. A Federação Inglesa apoia bastante os treinadores, a profissão de treinador em Inglaterra é bastante reconhecida, temos diversos apoios por parte do governo. Atualmente aconteceu agora o Brexit, estamos em período de transição, mas eu já tenho a autorização para permanecer no país pelos próximos 5 anos após a saída do Brexit e no próximo ano será possível aplicar para a cidadania inglesa, se tudo correr bem. Por isso é uma questão de esperar, mas de facto sim, é uma experiência que compensa, temos outras vantagens que em Portugal seria mais difícil, viajamos mais, conseguimos acompanhar atletas a diferentes torneios, a Federação apoia, a empresa também ajuda, a questão de formação profissional dos treinadores também é bastante boa, a nossa empresa incentiva e ajuda-nos a procurar mais formações, não só pela parte da LTA, mas por outras entidades organizadoras, e eu acho que isso é uma mais-valia, porque sentimos... Quando falaste do apoio da Federação, desculpa, quando falaste do apoio da Federação, da LTA, há um apoio financeiro ou de outras formas? Por exemplo, neste caso do Covid, para ser mais específico, todos os treinadores que estejam... Aqui há 2 sistemas, não é? Os treinadores que são self-employed e os treinadores que são empregados pela empresa. E também há o caso dos 2 sistemas. Há treinadores que trabalham para uma empresa, fazem umas 25 horas semanais e depois têm o sistema de self-employed mais algumas horas. O que o governo inglês disse e o que a LTA comunicou no site oficial é que nós seremos remunerados em 80% do nosso salário até um teto máximo, que já não consigo discriminar, acho que é 2.500 libras, qualquer coisa assim. Isto é bastante bom, não é? Para nós como treinadores que neste momento não conseguimos exercer qualquer tipo de trabalho, isso é bastante bom. E qual era a outra pergunta relativamente aos apoios? Era isso, era nesse sentido, foi em relação, era se ias regressar, se pensavas em regressar. Claro que nós pensamos sempre em regressar e gostava muito de ter um projeto na minha cidade e junto da minha família, mas claro que também sentimos sempre aquela falta. Será que vai ser possível nós conseguirmos fazer aquilo que nós fazemos aqui? Será que eu vou poder viajar com os atletas? Aqui é um país que tem mais dinheiro que Portugal e as pessoas têm mais disponibilidade financeira para investir nos próprios atletas, não é? Isto, se queremos ter um jogador a competir, a primeira coisa que é preciso, eu costumo dizer muitas vezes aqui, é ter alguma disponibilidade financeira. E a segunda parte é ter algum talento. Porque se tiver talento e não houver disponibilidade financeira, a coisa fica complicada. E aqui temos um bocadinho essa vantagem, que as pessoas têm um bocadinho mais disponibilidade financeira e então conseguem investir mais nos miúdos e nós conseguimos também desenvolver outro tipo de trabalho. E é isso que nos motiva um bocadinho mais, não é? Muito bem. Há aqui algumas perguntas que o nosso fórum, temos cerca de 100 pessoas a assistir a esta conversa, cumprimentamos todos, com certeza. Francisco Azevedo pergunta: quem eram os vossos grandes adversários nos torneios da Associação de Ténis do Porto?
César. Ora bem, eu posso responder. Ele era um grande adversário meu. Francisco Então, Azevedo, sem dúvida. Francisco Azevedo, o João Guimarães e o Diogo Pereira. Somos os 4 de 90 e éramos os 4 principais na Associação de Ténis do Porto, na região norte. Depois, claro que tínhamos os outros competidores do ano a seguir, o João Sousa, o Miguel Alves, o Diogo Montenegro, o João Bastos. E era uma competição, o Vítor Silva, era uma competição bastante engraçada, porque nós houve em 2004 no Nacional em Carcavelos, nós estávamos 7 atletas do centro de alto rendimento, estávamos nos quartos finais do Nacional, então estávamos a jogar todos uns contra os outros e parecia que estávamos num treino. Eu joguei contra o Sousa, contra o João, perdi 7-5-6-4, não foi muito mal. E pronto, acho que era muito bom, era uma competitividade fora do normal, porque nós estávamos todos muito, muito perto, o nível era todo muito próximo, e num fim de semana jogava contra o Chico, ganhava, perdia, o Pereira igual, e era sempre muito bom para o ténis, porque nós jogávamos sempre os mesmos torneios, nós não tentávamos fugir, nós queríamos jogar, ontem perdi, amanhã quero ganhar, nós saudades. Frederico, e tu? Também grandes jogos até à última sempre. Lembro-me quando fui campeão regional em Braga de júniores, não era o primeiro ano de júniores, mas ganhei nos quartos finais contra o João Guerra, que era um grande jogador, 7-5 no terceiro. O Guerra ainda joga, é advogado, mas ainda joga. Eu sei. Joga em grande forma. Grande forma. Um abraço para ele se estiver a ver isto. Também na semifinal joguei contra o irmão do César, o Marco André, que também está a ver aqui. Um abraço para ele. Também foi um jogo muito competitivo, felizmente ganhei. E depois na final contra o Nini, Fernando Vasconcelos, que também fazia parte de Ténis da Foz, que sempre foi um grande amigo e um grande rival. Mas também o David Cardoso, também era da Ténis da Foz e era um excelente jogador, Jorge Godinho, António Gomes, também quando fui o segundo ano campeão regional joguei contra ele na final, no Vigorosa. Havia vários jogadores. Depois havia o Tiago Coelho também, mas era um bocadinho mais de sul, Oliveira das Meias. E depois no sul havia um nível bastante forte também, entre Frederico Marques, João Ferreira, o Titá... O Titã ainda joga. O Titã diz ele que, se isto continuar, outro dia num fórum dizia que, por causa dos pontos do ranking, porque ele é número 1 nacional há 10 anos, e ele está preocupado com isto agora, como é que vai ser com os rankings? Ele não pode... O ranking faz parte. E também o Francisco Castro faz parte da associação, também tive grandes jogos contra ele, acho que foi 2 vezes, cada vez um ganhou, eu ganhei uma, ele ganhou outra, uma vez foi 7-5 no terceiro, outra vez 7-6 no terceiro. Então já faz parte. Francisco Castro, não sei se ouviste esta parte que foi muito importante de grandes rivalidades da associação. Muito bem, sim senhor. Sem dúvida. E se não mencionei alguém, peço desculpa, mas havia tantos jogos incríveis, mas felizmente era bastante forte a Associação de Ténis de Porto na altura. José, lembra-te de alguns adversários com quem jogaste? Ora bem, eu não tive a sorte e também se calhar a habilidade que tiveram os meus colegas, não é? O talento que eles tiveram. Eu estava numa cidade pequenina, que era Faf, com algumas limitações do ponto de vista de infraestruturas e monetárias também, para nos deslocarmos. Joguei alguns torneios, lembro que era sempre uma excitação sair de Faf e jogar um torneio fora. Nós jogávamos alguns torneios, mas havia a limitação, não é, de transporte e essas coisas. Jogamos alguns torneios lembro de jogar em Guimarães, lembro de jogar na Póvoa, lembro de jogar alguns torneios também em Braga. Nunca cheguei muito longe nos torneios, mas lembro que tínhamos uma prática regular. Entretanto, aos Ténis do Porto, o pessoal da zona do Porto era um nível bastante forte para nós. Nós íamos jogar alguns torneios mais para a zona de Vila Real, que era um bocadinho mais acessível para nós. Mas sim, lembro de jogar depois na universidade com o Guilherme Martins também, que atualmente é treinador, Guilherme Bourbon, que é treinador em Guimarães, no Clube Ténis de Guimarães.
E, entretanto, aí comecei a jogar um bocadinho mais quando fui para o Porto, e onde também conheci o Francisco Castro na faculdade, e juntei-me aí com essa malta e foi mais fácil para conseguir jogar mais alguns torneios e ter mais alguma parte competitiva que nos faltava ali naquela zona, que estávamos um bocadinho isolados, e que jogava os torneios em Faf, podia ganhar um torneio em Faf, podia ganhar um torneio em Cabeceiras, mas quando chegávamos ao Porto era bastante difícil, porque nós não estávamos habituados àquele ritmo, e de facto nós pensávamos, poxa, nós aqui não temos hipótese, não temos de trabalhar mais para conseguir chegar mais longe. Mas pronto, é um bocadinho diferente a história dos colegas, mas foi essa São essas memórias da parte dos torneios. Vamos voltar na mesma ao treino e ver aqui uma mensagem do Pedro Cordeiro que diz, se me permites, Pedro, nós temos excelentes treinadores e a minha experiência ao longo destes anos pelo mundo fora pude confirmar. Conheço muito bem dois dos treinadores que estão aí, o César, que chegou a trabalhar comigo, e o Frederico, que conheço desde miúdo, e vi uma vez o João Oliveira em Faf quando fui lá a um treino do meu filho, quando lá jogava, e são a confirmação do que penso sobre a qualidade dos nossos treinadores. Portanto, aqui uma mensagem muito realista do Pedro Cordeiro. A minha opinião é a mesma, os treinadores portugueses são realmente muito bons, eu vejo isso também na forma como os atletas e as atletas querem trabalhar cada vez mais. Teve o exemplo do Tovan, do Van Griechen, que trabalhou com algumas das melhores tenistas mundiais, e certamente há muitos de vocês que vão conseguir fazer o mesmo. Uma pergunta que faço olha, agora aqui o João Guerra, o Federico a dizer que Freddy, grande regional esse de Braga, estavas fortíssimo. O João Guerra não se esqueceu desse momento. E deixou mas eu sei que ele também se lembra da final que ele ganhou no regional de séniores absoluto, que ganhou-me na final, que na altura era melhor de 5 era melhor de 5 sets até aos 4, e ganhou-me no quarto set. Também não me esqueço dessa, João. Muito bem. Depois, e um abraço também para o Bernardo Mota, que está aqui a ver e foi dos melhores jogadores, um dos 4 mosqueteiros, e agora um grande treinador que está a continuar o seu percurso nesta modalidade que escolheu. A pergunta que vou fazer é relativa a este Covid. Quando ele terminar, quais são as medidas, o que é que vocês já têm mais ou menos preparado para quando terminar ou quando se puder regressar à normalidade? Vou começar pelo César, que parece-me a mim, a China já está numa fase quase de regresso, César. Sim, nós já estamos quase de regresso, dia 27 de Abril, já vão abrir as escolas todas. A nossa escola, como temos muitos internacionais, vamos só abrir dia 25 de maio, e o que nós tudo o que temos planeado é dar um bocado de continuidade a este físico que temos feito, e vamos fazer um trabalho mais em campo, claro, e vamos tentar criar uma liga mais forte para o próximo ano, porque este ano a liga de escolas que nós conseguimos arranjar foram cerca de 12 escolas. Nós no próximo ano queremos ver se abrangemos mais um bocado a China toda, e estamos a contar com cerca de 50 escolas, e para isso temos que fazer um bocadinho de trabalho backstage. E pronto, vamos tentar dar continuidade ao máximo que temos de trabalhar agora online e aplicá-lo no corte. Basicamente vai ser isso. Frederico, a mesma questão em termos de tens alguma perspectiva de regresso? Penso que será difícil dizer quando, e em Miami, mas quando regressaste, tens alguma ideia daquilo que pretendes fazer? Sim, infelizmente acho que ainda vai demorar uns meses, mas a minha ideia é dar seguimento ao que tenho vindo a trabalhar, esta bioindividualidade que tenho feito com os meus jogadores, e para perceberem que o ténis não é só jogar bem ténis, ou não é só trabalhar muito no fitness, é uma conjunção de tudo, também muito na nutrição, como tenho falado, um bocado a espiritualidade, a flexibilidade. Há vários jogadores, como vemos o Djokovic, até tem uma alimentação plant-based e faz bastante yoga, é dos melhores do mundo por algum motivo. Então a minha ideia é eles tentarem dar seguimento a isto, não só nesta altura, mas também quando continuarmos com os treinos, a ter um treino mais diversificado. E ao mesmo tempo também acho que é uma altura para refletir da percepção que os jogadores têm da vida também.
aproveitarem mais e darem outro valor a quando estão no corte, porque, como todos sabemos, às vezes não estão com a cabeça no sítio certo, ou queixam-se disto ou disto. Faz parte do ténis, não é? O ténis é um desporto que pode haver várias desculpas, mas eu acho que quando eu estava na faculdade, o meu treinador tinha dois painéis. Um dizia Losers Find Excuses e outro dizia Winners Find Solutions. E eu gosto de optar pelo Winners Find Solutions. Então acho que, apesar de ser bastante triste este Covid, acho que temos que ver o lado bom, em termos de reflexão, e ver o que é que podemos dar no próximo passo e dar mais valor ao que temos, tanto em casa como onde podemos treinar, ou da família, mesmo cozinhar mais em casa, não é? Como várias pessoas têm feito, em vez de comerem tanto fora. Eu sei que em Portugal é diferente, mas aqui nos Estados Unidos há uma cultura de... Não cozinha muito, basicamente. Então acho que a ideia é isso, dar seguimento a tudo um bocadinho mais completo. Um bocadinho de cada ponto e sentir que a pessoa está evoluindo no corte e fora do corte. José, a mesma questão. Têm preparadas alguns projetos Nós temos estado a falar, temos tido algumas reuniões com os responsáveis da empresa, que medidas é que vamos tomar quando for possível o retorno à normalidade. Sabemos desde já que não vai ser possível um retorno à normalidade como as coisas eram desde o início. Isto vai ser um processo gradual. Aquilo que nós sabemos é que, olhando para aquilo que aconteceu, o ténis foi das últimas modalidades a ser proibidas no Reino Unido, depois do lockdown. Ou seja, os jogos de futebol, o rugby, o cricket, foi tudo cancelado muito antes do ténis. O ténis, inclusive, o governo inglês disse que era das modalidades que se poderia continuar a praticar, pelo facto de termos alguma distância e não haver uma proximidade tão grande com os atletas. Então, nós acreditamos que assim que seja possível o retorno à normalidade, o ténis seja das primeiras modalidades a recomeçar. E eu acho que isto vai trazer uma coisa boa para a nossa modalidade, porque, se reparar, todas as atividades físicas que acontecem, que são em ginásios, em pavilhões, em ambientes fechados, as pessoas vão ter algum receio de retomar essas atividades. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade para nós para conseguir trazer essas pessoas de volta às atividades de ar livre, não é? Ao ténis. E nós estamos a tentar discutir isso e ver de que forma é que nós vamos conseguir trazer as pessoas que estão neste momento nos ginásios a pegar numa raquete e a começar a jogar ténis, não é? Porque quanto mais pessoas tivermos a jogar ténis, maior é a nossa indústria, mais trabalhos nós temos. Por isso eu acho que vai ser um recomeçar, mas acho que temos de ser esperançosos, porque vai ser bastante bom para nós, porque essas pessoas vão ter medo de ficar em espaços fechados, e nós temos que aproveitar olhar para isto como uma oportunidade de trazer mais pessoas para a modalidade. E essa é a estratégia que nós vamos tentar adotar para esse retorno à modalidade. César, não sei se... César está aí. Uma República Checa aqui na Europa é um dos primeiros países a abrir as medidas de confinamento, e as modalidades que estão a ser as pioneiras, digamos assim, no regresso são o ténis e o golfe. Um dos problemas que existe no ténis, não o há, é o contacto físico, e daí a possibilidade mais fácil de contágio. Uma das formas de contágio no ténis é a bola, ou seja, um dos jogadores estar infectado e, através do toque da bola, do suor, poder passar para o outro. Fala-se de uma possível estratégia que é bolas de várias cores. Achas que pode ser uma medida, e já se falou alguma vez aí na China, dessa possibilidade? Ainda não falamos dessa possibilidade. Eu ontem estive a falar com o Freddy e pronto, já não falava com ele há alguns anos, e ele teve uma medida bastante interessante, que ele estava a dar aulas particulares e só ele é que tocava nas bolas. Ele lançava as bolas e o atleta depois descansava, o Freddy apanhava as bolas, não treinava um serviço. Mas é uma medida bastante boa, porque o treinador, para além de exercer mais um bocado as pernas a baixar para apanhar as bolas, o atleta também pode descansar mais um bocadinho. Eu acho que isso foi muito interessante da parte do Fred, e dou-lhe os meus parabéns, porque eu não me tinha lembrado disso. Para já, nós também não podemos sair de casa, os cortes ainda estão fechados. Mas foi uma iniciativa bastante interessante, e é um conselho para os outros treinadores. Freddy, desculpa lá estar a partilhar, mas... Não, obrigado, eu ia partilhar mais tarde, então obrigado.
Foi muito bom da tua parte, meus parabéns. Obrigado. Força, Frederico, engata. Não, basicamente foi antes das medidas serem tomadas, antes mesmo de fecharem os clubes, como tinha dito, falei em Portugal, Espanha, já estava a ver que as coisas iam piorar. Então, uma das coisas que fiz foi tentar ver o que é que eu posso fazer quando começarem a fechar os clubes, que é uma questão de tempo. Então, começaram a fechar os clubes públicos. Depois, passado uma semana, começaram a fechar os cortes nos condomínios, que tenho muitos clientes que têm cortes nos condomínios, então vou à casa deles. E, entretanto, também consegui alugar um corte, estive a ver quem é que tem cortes privados em casa, liguei para várias pessoas e finalmente consegui alguém que aceitou uma proposta que fiz, eu pago-lhe X por dia e fica a usar o corte. Mas também, para mim, a saúde é muito importante, especialmente depois de ter tirado o meu curso, então não queria pôr em perigo tanto a minha saúde como dos meus atletas. Então, o que eu fiz para prevenir, disse, eu vou dar aulas, mas com a exceção que vocês não tocam na bola para prevenir os dois. Então, ao menos já limitamos o contacto. Então, basicamente, fazemos quase tudo igual, só que não podemos servir e eles não apanham as bolas. Basicamente, a bola sai sempre mesmo do meu lado, tanto fazendo drills como fazendo live ball e acho que desta maneira, pelo menos, podemos reduzir o risco. Acho que a ideia veio disso. O que é que eu posso fazer para reduzir o risco de contacto ou de transmitir o vírus se alguém tivesse? Óbvio que também falei aos meus jogadores, se sentirem alguma coisa ou se eu sentir alguma coisa, que paramos de imediato. Felizmente não aconteceu e pronto, acho que foi uma medida que teve que ser que veio no momento, não é? José, a mesma questão relativamente a esta situação? Pronto, exatamente como os meus colegas disseram, a questão de apanhar as bolas nas aulas de grupo, inicialmente esse era o procedimento que eu também adotei e que foi discutido entre os treinadores da empresa. Nas aulas individuais, nomeadamente dos meus alunos de aulas privadas, aqueles que jogam competição, e porque nós não queríamos deixar de treinar o serviço, aquilo que nós fizemos foi, eu levava sempre algumas bolas comigo, 6 bolas ou 8 bolas, dava 8 bolas aos meus alunos, numerava as minhas bolas com o número 1 e numerava as bolas deles com o número 2. Sempre que nós fazíamos o drill, eu apanhava as bolas, depois quando era exercício de live ball ou com serviço, eles só apanhavam as bolas do chão com o número 2 e eu só apanhava as bolas com o número 1. E foi uma maneira de nós não tocarmos as mesmas bolas e de conseguir manter um bocadinho a realidade do jogo e não pondo em causa a segurança e a saúde de ambos. Claro que isto é uma situação que não é viável numa aula de grupo, fica um bocadinho complicado, porque toda a gente toca nas bolas, mas numa aula individual, em atletas que nós acompanhamos de forma regular, foi uma estratégia que correu bem enquanto os cortes estavam abertos e foi possível fazer alguma coisa. Muito bem. Já vou começar a usar. Boa ideia, obrigado. Fazemos isto é um brainstorming, fazemos uma lista para ser pelas instituições. Frederico, tiveste aí há pouco tempo, penso eu, uma visita de 50 alunos do Lousada Ténis Atlântico, liderada pelo professor Rui Silva. Exatamente, foi um grande prazer tê-los quando estava como diretor em Cranan Park. Tive a oportunidade de conhecer toda a gente, 5 estrelas, foi uma experiência única. Demos uma volta pelo estádio principal, onde já foi vivida várias finais do Miami Open e do Orange Bowl, e acho que foi uma boa experiência para eles também, e algo que eu não me vou esquecer, e espero que eles também não. E um abraço, se estiver a ver o Rui, um grande abraço para ele e para todos. E já agora também um abraço para a minha família, que ainda não os mencionei aqui, mas tenho sobrinhos que continuam a jogar ténis, que também são... Toda a minha família, na realidade, joga ténis. Aliás, a minha mãe aprendeu com o meu pai se não me engano, aos 50 anos. E já me põe a correr de um lado para o outro. Já é bom sinal. Muito bem. César, já tiveste aí alguma visita de algum grupo português aí a Shenzhen? Ora bem, eu tive em 2016 com o Gastão e com o Pedro Cordeiro. Eles vieram aqui ao Shenzhen Open, um ATP 250, estive cá com o Pedro e com o Gastão, e no ano seguinte estive com o João, com o Sousa e com o Frederico Marques. Fui ter com eles lá ao torneio, dei um abraço ao João, já não estava com ele desde os tempos do centro de treino, já
era mais de 10 anos, já há mais de 10 anos que não estava com ele, desde que ele foi para Barcelona, e foi bom o reencontro, podemos meter a conversa em dia, por assim dizer. Muito bem. E foi muito bem. Então fica o convite para qualquer equipa, algum clube que queira ir a Shenzhen, tem as portas abertas. Sempre que alguém quiser vir aqui para estes lados, é um prazer nosso. Nós temos na nossa academia, na nossa escola, nós temos 3 dormitórios bastante grandes e será um prazer acolher toda a gente. Estamos também a tentar, tínhamos em vista também organizar uns campos de férias para o verão, mas com isto do vírus decidimos cancelar tudo. E pronto, um grande abraço para toda a gente, minha família, os meus amigos de treino, meus amigos sem ser do treino que me estão a ver, e um abraço para todos os amantes da modalidade, e fico muito orgulhoso por estar aqui com vocês. Muito bem. José Oliveira, a mesma pergunta. Já tiveste a visita de alguém daqui de Portugal, especificamente aí a Oxford? Especificamente em Oxford ainda não, ainda estamos a aguardar, mas recebemos sempre muita gente de diferentes países. Eu tenho alguns amigos de outros países que têm vindo cá também para assistir ao Wimbledon e para experimentar os cortes em relva, que é coisa que não há. Começas a receber muitas mensagens antes de chegar aí a maio e tal, para ver se arranjas convites para o Wimbledon. Este ano está cancelado, já não está fácil, mas não haveria, acho que não haveria problema de arranjar um ou outro convite, porque parte da nossa direção, eles fazem parte do Wimbledon também. Um dos diretores jogou pares com o Andy Murray e ele faz parte também da board do Wimbledon. Então, normalmente eles são generosos connosco e arranjam-nos alguns bilhetes para visitar. Mas ainda não recebi, mas se alguém quiser... José, não digas isso muito alto, que o fórum está comigo. Não, mas se alguém quiser vir cá experimentar os campos em relva, temos bastantes campos aqui em Oxford. Nós temos aqui 6 parques públicos que nós fazemos a gestão só em Oxford, são 25 campos no total, só em espaços públicos. Depois temos os clubes, tem mais alguns também com campos em relva, e é sempre interessante jogar em relva, porque é ligeiramente diferente do que estamos habituados em Portugal, mais o hardcore e mais o terra batida. Mais cedo, muito mais cedo. Exatamente. Muito Pedro, bem. também tivemos aqui desculpe interromper, tive o prazer nos últimos 2 anos, também temos os veteranos, a equipa de Portugal, representar em Miami Beach, então foi excelente ver a equipa de 35, 40 e 45, os jogadores que já não via, o Bernardo Mota, que já não via há imenso tempo, o Nicao jogou muito bem. Todos os jogadores foi incrível, e também quando é o Miami Open, quando o João Sousa joga, quando era o Frederico Gil na altura, a claque portuguesa aqui é inacreditável. Somos poucos, volta de 20, mas fazemos mais barulho que bastante juntos. Exatamente. Eu acho que o João nunca mais esquece quando jogou no Core 7 contra o Gilles Simon, acho que foi há 4 anos, ganhou-lhe 6-3 no terceiro set. Os franceses não se podiam acreditar no barulho que os portugueses estavam a fazer. Com respeito, mas foi sem dúvida. Exatamente, parecia Taça Davis. Muito bem. Uma pergunta também relacionada com os clubes. Vocês falam dos vossos passados com algum saudosismo. O que é que acham qual é a importância dos clubes onde vocês passaram e os clubes de cada atleta na sua formação como jogador? César, e como homem também. Ora bem, eu acho que é muito importante como pessoa e como atleta passar pelo clube que se gosta e pela equipa formada pelo treinador. É preciso haver um grande respeito pelo treinador e é um amor, é quase uma família. Eu tive estes dois clubes, o Centro de Treinos e o Ténis da Foz. Isto é uma família. Nós ainda hoje em dia estamos todos em contacto e é muito importante jogar o interclube. Eu acho que isso é tudo muito importante porque é uma união fora do normal. Isto é um desporto individual. Claro, por vezes jogamos pares, mas quando se trata de interclubes é uma união fora do normal. É espetacular, é espetacular. Nós vamos para os nacionais e mesmo os regionais, interclubes, e são semanas sempre inesquecíveis.
isso tanto na parte como atleta, como pessoa, porque nós estando, por exemplo, no centro de treinos, nós estávamos todos os dias juntos. Nós tínhamos uma ligação muito forte uns com os outros. No ténis da Foz estávamos às vezes não tantas vezes juntos, por isso quando nos juntávamos punhamos a correr esse dia, aprendíamos um pouco uns com os outros, umas brincadeiras, pronto, normal da juventude. E é uma união fora do normal e torna o amor pelo desporto muito maior e um carinho por essas pessoas especiais. Muito Um bom. grande abraço para eles todos, eles sabem quem são. Muito bem. Frederico, a mesma pergunta. A mística que se consegue neste clube, onde tu passaste, por exemplo, foi importante para a tua formação como jogador, como atleta e também como homem? Sem dúvida, acho que é essencial para desenvolver capacidades técnicas, físicas, emocionais, sociais. Acho que fazer parte de um clube, a sentir a mesma coisa como estávamos a falar antes, quando o Éder marcou o gol de Portugal, eu quando jogo pelo ténis da Foz, nem que esteja a perder 6-0, 5-0, vou lutar até à última, vou representar o clube o máximo que posso, mas acho que é muito importante e é curioso que falou nesse aspecto, porque acho que nos Estados Unidos falha isso um bocadinho. Há muitos clubes de ténis, mas não tem a mesma mística, as pessoas não há a parte social. Só na parte universitária que há essa preocupação. Exato, na parte universitária há esse aspecto e adoro esse aspecto e foi por isso que tive tanto sucesso na faculdade, porque se joga em equipa e como tive sorte de jogar pelo ténis da Foz e ter sido campeão regional várias vezes, somos campeões nacionais de sub-16, então ter esse espírito de equipa acho que ajuda a nível pessoal também e vê-se o sucesso de várias pessoas que jogaram ténis a nível profissional, porque conseguem compreender essa empatia, o que é que representa jogar em equipa e socializar e ao mesmo tempo de ter sucesso no campo. Quando passaste nos clubes aqui em Portugal, desde FAF, Cabeceiras, etc., levaste certamente experiências e momentos que te marcaram para a vida como jogador e como treinador também. Tentas passar isso aos teus alunos dessa forma? Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que passar aos nossos alunos, não é? Aqueles valores que nos transmitem, que nós só os entendemos mais tarde, quando já somos mais adultos. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que passar aos nossos atletas, é o respeito, a capacidade de trabalho, de sacrifício, e esses valores foram transmitidos para mim quando eu era mais pequeno, ainda que numa dimensão de uma idade mais pequena, mas estou bastante grato por isso. Desde os clubes em Lousada, em FAF e em Cabeceiras também. E eu acho que essas coisas são fundamentais quando nós transmitimos a um jovem, não é? Porque, de facto, aquilo que nós passamos no corte, aquele momento de superação, não interessa se é um jogo, a final do Wimbledon, ou é, se calhar, a final de um torneio em FAF. Eu acho que as emoções estão lá e essa capacidade de superação, de respeito pelo adversário e aquele espírito de sacrifício, de luta, vão acompanhar-nos no nosso futuro, na nossa vida, nas coisas que nós vivemos no nosso dia-a-dia. E é muito importante que os nossos atletas entendam isso e que nós sejamos capazes de passar esse tipo de valores para eles. Acho que isso é um bocadinho o nosso trabalho também como treinadores. E depois, claro, se tivermos esses valores lá, o resto será possível conseguir e alcançar da forma mais fácil. César, vou pedir então a todos agora que deixem uma última mensagem, que façam deixem a mensagem que quiserem ao nosso fórum, porque o César também tem que ir dormir, que isto já não são horas. Obrigado, Pedro, obrigado. Está na hora. Eu antes de mais queria agradecer mais uma vez à Associação Ténis do Porto. É um orgulho estar aqui com estes 4 colegas do ténis e queria mandar um grande abraço para o pessoal do Centro de Treino de Porto, Centro de Treinos do Porto, da Maia, do Centro de Alto Rendimento, o grande Psycho, ele sabe quem é, um grande abraço para ele, foi um grande mentor, era nosso psicólogo, e um grande abraço para toda a equipa Ténis da Foz, estamos juntos, e todos os amantes e amigos que estão a ver, que não são tão amantes da modalidade, mas espero que comecem a ser. Queria mandar um grande abraço a eles todos, e estejam seguros, fiquem em casa, usem as máscaras, cuidem-se de si e cuidem-se dos outros. Um abraço.
Obrigado. Frederico, a mesma mensagem em jeito de despedida? Com certeza. Foi um prazer compartilhar com vocês 4 aqui. Muito obrigado pelo vosso tempo. Foi bastante divertido, mas também aprendemos muito uns com os outros e estamos a criar uma amizade que espero para vários tempos. E sem dúvida a Associação de Ténis Porto, este fórum acho que é incrível, já tinha visto outros fóruns e mais uma vez parabéns a todos, ao Pedro, ao Presidente, ao Francisco Castro e a todos envolvidos nisto. Espero que continuem vários fóruns e mesmo quando o Covid que continue por vários anos, espero que seja assim e sem dúvida mandar mais um abraço à minha família, a toda a gente, até a minha avó, o meu pai, a minha mãe, os meus sobrinhos que são grandes treinadores de ténis, também a minha irmã e o meu irmão que também jogaram e graças a eles, acho que o César também é o mais novo e eu também sou o mais novo e acho que aprendemos sempre um bocadinho porque os nossos pais acabam por levar os mais velhos ao ténis, nós vamos jogando com eles, então acho que apesar de eu ter tido mais sucesso em termos de rankings e essas coisas do que eles, aprendi sem dúvida muitas coisas com eles, tanto dentro e fora do corte, por isso agradecer por esse momento e já mencionei aqui 4 treinadores que foram incríveis na minha carreira e mais um forte abraço para todos. Também o Carlos Rodrigues também teve ali uma parte excepcional comigo, mas sem dúvida, mais uma vez, o João Guedes que me fez apaixonar pelo ténis, Francisco Coelho, José Vilela e o Nuno Marques, que foram uma marca que nunca mais vou esquecer e que são role models para mim e espero que essa amizade seja para vários anos. Um abraço para todos os amantes do ténis e toda a gente que está a ver aqui. Sem dúvida o Ténis da Foz a representar este fórum e vamos continuar. Mais títulos, sempre, cada vez mais. Muito bom, um abraço a todos e muito obrigado por compartilhar. Obrigado, Frederico. José, a mesma mensagem final? Então, queria também agradecer, como já disse aos meus colegas da Associação de Ténis do Porto, mais uma vez pelo convite, agradecer também ao Francisco Castro pelo trabalho no back-office que tem feito, tem sido excelente, agradecer também ao Pedro por moderar estes fóruns, um trabalho excelente, exemplar nos outros fóruns também. Espero que isto se repita, tal como disse o Frederico, não só neste momento de Covid, mas no futuro. Acho que esta partilha de ideias e de conhecimentos pode beneficiar todos nós. Agradecer também a todos que nos estão a ouvir, já há acho que mais de uma hora, não é? Que estamos aqui em conversa. Agradecer a todos que têm estado aí a ouvir e a partilhar e enviar essas mensagens. Um beijinho também à minha família, que tem estado, acho, há alguns anos a assistir. Um beijinho especial à minha mãe, que hoje é o aniversário dela. Tenho pena de não estar com ela, mas um beijinho para ela. E pronto, para a malta de FAF, claro, um forte abraço. Eu sei que eles têm lutado não com muitas condições, mas com os meios que têm para desenvolver o ténis naquela região. Esperemos que no futuro tenhamos uns campos cobertos lá, ou pelo menos mais infraestruturas, e que possamos seguir fortes com o ténis, não só em FAF, mas em todo Portugal e em especial aqui na zona do Porto, onde se vê que tem gente com bastante garra e com capacidade de levar isto mais além. Por isso, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, José. Muito obrigado, César. E obrigado, Frederico. Obrigado a todos Pedro, que vieram a assistir a este fórum. Os portugueses, há muitos anos, eram os conquistadores do mundo, continuam a ser, e com qualidade, como vemos aqui, espelhado no trabalho destes 3 treinadores e muitos outros que estão não só a treinar, mas também noutras profissões, como o caso do enfermeiro que esteve a tratar do Boris Johnson, mas também, mais uma vez, uma palavra para todos os que estão na linha da frente, sejam os empregados de limpeza, funcionários de instituições, de hospitais, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos que estão a combater este flagelo do Covid-19. Um abraço também e uma palavra de apreço a todos aqueles que perderam já familiares nesta malograda doença e também todos aqueles que estão doentes, certamente uma força para que possam regressar depois desta doença. Nós vamos voltar para a semana com mais um fórum. Agora, a uma hora normal, às 21h30, porque esta foi dedicada a estes nossos 3 colegas de ténis que estão aqui em fusos horários diferentes. O César na China, o Frederico em Miami, nos Estados Unidos, e o José em Oxford, em Inglaterra. Foi um prazer estar convosco. Nós vamos ganhar ao Covid. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado, forte abraço. Positivos. Força. Abraço.